Informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, o pensamento no duelo diante da equipe do Botafogo, treinamento desta sexta na Toca da Raposa 2, Leonardo Jardim esperando por todo mundo 100% para o compromisso importante no domingo. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Cruzeiro treinando nesta sexta-feira e o técnico Leonardo Jardim esperando aí por boa notícia quanto a Fagner. É uma tendência que ele seja liberado normalmente para o domingo. O Fagner não precisou passar por exame de imagem por causa da entrada forte que recebeu de William Potker e ele agora é se recuperar das dores. Vamos ver se participa do treino já nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2. Não deve ser problema, repito, para domingo diante da equipe do Botafogo. O William ontem fez atividade física, vamos ver qual será o cronograma para o atleta nesta sexta-feira. O mesmo vale para Marquinhos, que participou de um pedaço do treinamento e o jogador tinha ficado fora por causa da virose aí. Seria até titular diante da equipe do CRB, revelação feita pelo técnico Leonardo Jardim. O restante aí está todo mundo à disposição do técnico para este compromisso diante do Botafogo. O Leonardo Jardim, que não tem nenhuma baixa por suspensão, e aí vamos aguardar qual time ele manda a campo. Fica uma dúvida apenas quanto a Matheus Henrique, porque todo mundo sabe que o gramado do Newton Santos, o Engenhão, é um gramado sintético e o jogador vem de uma recuperação recente de cirurgia no joelho. Então, claro que isso vai ser levado em conta. Vamos acompanhar se o atleta vai seguir com o Cruzeiro para o Rio de Janeiro. O Cruzeiro treina hoje, treina amanhã e somente amanhã segue viagem para o Rio de Janeiro. Lembrando que não tem mais ingresso, o Cruzeiro fez até um comunicado de que o setor visitante tem apenas a capacidade de 2.000 e é o setor onde as forças de segurança, as autoridades, definem para setor visitante no Engenhão, no Newton Santos. Claro que quando tiver o jogo com o Cruzeiro no Mineirão, será a mesma carga cedida à torcida do Botafogo, uma carga de 2.000 ingressos. Matheus Candansan, árbitro de São Paulo, apita no domingo. Lembrando que a bola vai rolar às 4 horas da tarde e o Cruzeiro, em termos de Campeonato Brasileiro, precisa da reabilitação após a derrota em casa para a equipe do Ceará. Os jogadores do Cruzeiro vão fazer uma atividade daqui a pouco, às 10 horas da manhã, na Toca da Raposa 2, e o técnico Leonardo Jardim vai ter notícias importantes, hein? Isso porque ontem os jogadores não foram a campo, pelo menos os titulares no empate contra o CRB pela Copa do Brasil, 0-0, fizeram apenas um regenerativo na academia. Já nesta sexta-feira, quando os jogadores vão para campo, para o técnico Leonardo Jardim comandar a primeira atividade tática, preparando o time para o jogo contra o Botafogo, ele vai saber se Fagner vai ter condições de atuar no fim de semana. O lateral direito do Cruzeiro, que sofreu uma forte entrada do atacante Potker do CRB, deixou o Mineirão na quarta com o pé direito imobilizado com uma bota. Agora, a expectativa é de que o jogador tenha condições, mas o Fagner, nessa quinta, realizou apenas trabalhos internos junto dos seus companheiros. Outro que ainda não tem presença 100% garantida é o William, que ficou fora dos 2 últimos jogos, estava muito próximo nos índices físicos de sofrer uma lesão e o Cruzeiro decidiu preservá-lo. Agora a tendência é que volte, principalmente em caso de necessidade, se o Fagner não puder atuar. Mas o William também participou só de parte do treinamento dessa quinta, então ficam decisões importantes para hoje e amanhã, quando o Léo Jardim vai definir quem ele vai levar para o Rio de Janeiro. É importante lembrar que o Marquinhos, que também ficou fora contra o CRB por conta de uma virose, está recuperado, mas nessa quinta fez apenas umas atividades físicas na Toca da Raposa 2, não treinou com bola, sem participar de toda a atividade. Fica outro jogador para uma reavaliação que o Cruzeiro vai definir nesta sexta e
sábado se viaja para o Rio de Janeiro. No sábado o treino é à tarde e aí os jogadores seguem viagem para o Rio, onde domingo, 4 horas da tarde, jogam contra o Botafogo. O Cruzeiro celebrou que os mais de 2.000 ingressos para o setor de visitantes no Newton Santos foram esgotados em apenas 8 minutos de venda. A torcida ainda acreditando nesse time e empurrando o Cruzeiro depois de 3 partidas sem vitória na temporada até aqui. Cruzeiro se prepara agora para domingo, um grande desafio, hein? Pegar o Botafogo no Rio de Janeiro. Será que o Botafogo vai poupar alguém pensando no que vem pela frente? Copa do Brasil, Botafogo em outras frentes na temporada. Um grande jogo domingo no Rio de Janeiro. E a preparação do Cruzeiro. O Fagner, depois daquele carrinho criminoso, vai ter condição de jogo? O William tá recuperado? Qual a situação do Cruzeirão? Quem atualiza tudo no Rádio Esportes é o Emerson Pansieri. Chega mais. Boa tarde, Pansi. Boa tarde pra você também. Seu nome, seu bairro, Tiagão. Um abraço pro grande Ale Oliveira, pro nosso Simões, o Simas e todo mundo ligado aqui no Rádio Esportes Itatiaia. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Acesse sócio5estrelas.com.br e você vai acompanhar o Cruzeirão mais lindo do mundo, de onde você estiver. Tá combinado? Brasileirão batendo a porta, várias partidas, Copa do Brasil também. O Cruzeiro espera a classificação na semana que vem e você pode ser mais um sócio 5 estrelas. Ô Thiago, é legal você falar do Botafogo, porque o mister Leonardo Jardim, na última entrevista, após esse empate com o CRB pela Copa do Brasil, acabou deixando escapulir uma notícia, né? Que foi a do Montoro, o argentino que o Botafogo contratou. Esse atleta esteve sim na mira do Cruzeiro. O Cruzeiro buscou a contratação desse atleta, mas não conseguiu fechar. E hoje é um jogador da equipe botafoguense, atleta que tem aí um futuro imenso pela frente, tem boas participações também com a camisa agora já do Botafogo, já mostrando serviço, né? Apesar de pouco tempo lá, é um atleta que tem muita coisa a demonstrar ainda no futebol brasileiro e vai naquela linha de contratação que o Cruzeiro quer fazer. Jogador rápido, agressivo pelos lados de campo, que possa também ser uma revenda no futuro, um jogador jovem que quer aprender, que quer ouvir também a comissão técnica, que não seja aquele medalhão experiente, já com algumas manias e vícios do futebol. Então, o Cruzeiro segue no mercado à procura desse jogador. Mas bora falar de trabalho hoje na Toca da Raposa, atualizar tudo o que aconteceu, porque o treino já está finalizado. Atletas almoçando e sendo liberados. Amanhã voltam à Toca, tem um trabalho às 3 e depois o Cruzeiro segue para o Rio de Janeiro, chegando lá na Cidade Maravilhosa à noite. Para atualizar que o Fagner fez trabalho interno. E aí, Thiago, sinceramente, penúltimo treino, trabalho interno, vai ter reavaliação amanhã. Acho difícil, sinceramente, acho difícil o Fagner reunir condições para o duelo contra o Botafogo. E aí, o William, né, que é o jogador também que é o titular da posição, o que pode dizer do William? O William fez um trabalho parcial com o grupo hoje. Ontem ele tinha feito um trabalho físico com o grupo, ou seja, já evoluiu um estágio. E aí acho que participando de um tempo desse treino deve ser o escolhido pelo mister para domingão. Thiago? Sabe que essa informação que você trouxe ainda há pouco do Cruzeiro e as prováveis negociações de mercado, eu tenho notado que isso está gerando uma certa ansiedade na torcida. Tô vendo um levantamento aqui, só o Cruzeiro, o Fluminense, Corinthians e Bahia não contrataram ninguém até aqui nesta janela. Já sabido que o Cruzeiro precisa e já, inclusive, confirmado as tentativas de reforços pelo Leonardo Jardim. Agora, Simões, o quanto isso pode gerar essa ansiedade na torcida e à medida que o calendário vai apertando, isso vai sufocando também o elenco do Cruzeiro, Simões? O Thiago, primeiro que o Cruzeiro foi muito agressivo nas 2 últimas janelas, né? A da metade do ano passado e a do início desse ano, tá? Eu não sou da linha de obrigar ninguém a gastar dinheiro. Cada um tem o seu dinheiro, cada um gasta de acordo com a sua necessidade, mas principalmente com a sua possibilidade, tá? O Cruzeiro, o que eu tenho a certeza é de que ele tem um time muito mais caro do que ele poderia ter,
e muito superior ao que a arrecadação anual dele permitiria. E isso acontece com todas as SAFs do Brasil. Isso não é exclusividade do Cruzeiro. No Atlético é assim, no Bahia é assim, no Botafogo, com quem o Cruzeiro disputou o jogador que o Pansieri trouxe aí, é assim. Então, quer dizer, essa questão do fluxo de caixa, eu não acho que SAF seja saco sem fundo, tá? Eu acho que o Cruzeiro tem um grupo em condições de brigar por G4 de Campeonato Brasileiro, de ir longe ou até de brigar por Copa do Brasil, entendeu? E aí é uma questão exclusivamente administrativa e financeira. Eu não obrigo ninguém a gastar o dinheiro que não pode ou que acha que não deve. Que o Cruzeiro tem carências, a gente sabe que tem. Eu acho o Cruzeiro um time baixo e falo isso há muito tempo. Eu acho que o Cruzeiro peca pela ausência de uma bola aérea ofensiva mais forte, mais efetiva, e ela é muito decisiva. Esse jogador de lado de campo, quebrador de linhas, também acho que é uma necessidade do Cruzeiro, tá? Mas isso aí é uma coisa que o Cruzeiro precisa resolver, o Cruzeiro precisa estudar. Eu entendo a ansiedade do torcedor e acho também que o Cruzeiro pode se qualificar com essas chegadas. Mas aí o dinheiro não é meu e quem tem o poder de gastar é que precisa saber se pode ou não. Ale, essa ansiedade da torcida, o Jardim também já confirmou a necessidade desses reforços. Como trabalhar? É hora de ter cautela, esperar um pouquinho mais ou tem que ser mais agressivo no mercado o time do Cruzeiro? Eu tô com o Simões nessa daí, viu? Eu não faço conta com o dinheiro dos outros, né? Não dá pra gente se meter na finança do clube. O que a gente sabe é que o Pedrinho, né, e toda essa gestão foi muito generosa logo na sua chegada e depois, num segundo momento, trazendo jogadores importantes, é uma folha cara, né, jogadores que ganham muito bem. Então, realmente a gente não pode entrar nesse mérito. Agora, tecnicamente, o próprio treinador falou, né? O Leonardo Jardim falou que ele gostaria de jogadores, até citou nome de jogadores que estão em outros clubes e tal, e que gostaria de jogadores que fossem mais fortes no 1 contra 1. Curiosa essa observação, né? E até chama muito a atenção, porque ele coloca um meio-campista ali, quase um volante para jogar pelo lado direito, né? Aberto pelo lado direito, e do lado esquerdo é o único jogador que ele contratou, né? Foi o único que é dele mesmo, do Léo Jardim, é o Wanderson, que não tem essa característica. São dois caras que têm uma importância tática gigantesca, né? Principalmente para os jogos mais difíceis, os confrontos mais importantes, mas que não tem essa característica. Então, um que ele adaptou e o outro que ele pediu, e aí ele citou que ele não tem esse tipo de jogador. E então, evidentemente que tecnicamente existe essa necessidade. Agora, não dá pra gente falar da finança do clube, porque isso aí tem um pessoal lá muito competente que cuida disso, né, Tiagão? A gente até sabe que, se a gente pega ali em comparação aos 3 últimos adversários do Cruzeiro, né, CRB, Ceará e Corinthians, o Botafogo tem mais qualidade individual que essas equipes. Mas eu acho que, do ponto de vista da ideia de jogo do adversário, é um adversário que talvez tenha uma ideia de jogo que seja mais tranquila para o Cruzeiro, no que diz respeito ao Cruzeiro não precisar de sair tanto do seu melhor funcionamento. E eu acho que o próprio Leonardo Jardim, ele fez questão, assim, não de falar diretamente, né, dessa questão do Botafogo, mas ele fala que nos últimos jogos foram adversários mais fechados, com um bloco mais baixo, e o Cruzeiro acabou tendo dificuldade. A Amanda falou muito bem, o Botafogo é uma equipe que vai sair para o jogo, principalmente dentro da sua casa, não vai fugir das suas características. E aí isso pode ser favorável a algumas peças do Cruzeiro, né? O próprio Caio Jorge, que a gente está falando aqui, ele vai ter muito mais um jogo de atacar o espaço do que ter que ficar brigando por bola cruzada na área. O Matheus Pereira talvez tenha mais condições de achar companheiros fazendo esse movimento de correr ali no espaço às costas da defesa do Botafogo. Então acho que é um cenário que o Cruzeiro pode ter um estilo de jogo que favoreça mais suas melhores características. Mas vai ser muito importante para um outro ponto. No jogo contra o CRB, eu achei o Cruzeiro um pouco mais espaçado. E aí, contra o Botafogo, isso não pode acontecer, porque contra o Botafogo é uma equipe que tem jogadores mais qualificados. Se esses jogadores recebem com o espaço que os atletas do CRB vinham recebendo, eles têm muito mais qualidade para poder achar boas jogadas. Aí se você deixa, por exemplo, um Marlon Freitas receber essa bola com espaço, um Montoro receber essa bola
com certo espaço, tem Savarino, tem outros jogadores de qualidade que podem ali gerar esse perigo para o Cruzeiro. Então acho que essa atenção defensiva tem que ser maior, mesmo entendendo que pode ser um estilo de jogo mais afeição do melhor do Cruzeiro, né, como foi contra o Flamengo, como foi contra o próprio Palmeiras. O Cruzeiro vai ter que estar muito ligado com a qualidade individual que tem do outro lado, que é bem melhor do que a gente enfrentou nos últimos 3 jogos e não tivemos boas performances. E só uma outra coisa antes do Caio falar, Caio, é que o Cruzeiro sentiu um pouco da questão do gramado quando jogou lá na Neoquímica Arena. Então, assim, a gente também vai sair daquilo que tem sido tradicional para o Campeonato Brasileiro para jogar numa grama sintética, né? Então, acho que essa adaptação também por parte dos jogadores vai precisar ter esse cuidado que talvez o Cruzeiro não teve por completo contra o Corinthians, né? Sentiu mais a questão da velocidade, era um gramado que apesar das boas condições, isso foi para o Cruzeiro um fato novo, não deveria, mas acabou sendo um fato novo, e até para a gente não ser surpreendido, né? Porque o adversário está acostumado, né, a esse estilo de jogo, a essa velocidade do jogo, a velocidade da bola. Então, acho que são alguns dos cuidados que o Cruzeiro precisa ter para que essa adaptação chegue mais rápido possível e o Cruzeiro não se perca nesse meio do caminho aí. Foi uma questão importante que você levantou, Amanda, até porque a gente sabe do tapetinho aí do Botafogo, né? Pode ser que por muitos momentos os jogadores do Cruzeiro sintam a bola correndo um pouco mais, né? Como foi na Neoquímica Arena. É um ponto de atenção e, claro, principalmente o Botafogo, né? Não cabe discussão a respeito da parte técnica em relação aos 3 últimos adversários do Cruzeiro. É claro que o Botafogo está à frente, ainda não perdeu com o Ancelotti no comando, pode melhorar, é bem verdade, mas vem numa certa evolução, inclusive contra o Bragantino no meio de semana pela Copa do Brasil, o Botafogo conseguiu abrir a maior vantagem de um time dentro dessa fase da competição, né? E contra um time de Série A. Tudo bem que o Bragantino vem aí oscilando bastante, numa queda considerável, mas o Botafogo conseguiu se impor e fazer um grande jogo. Até por isso, acredito que o Botafogo vá com força máxima diante do Cruzeiro, porque contra o Corinthians, antes do jogo contra o Bragantino, o Ancelotti já poupou alguns jogadores, já preservou alguns atletas, aí contra o Bragantino, força máxima, e aí precisando se recuperar também no Brasileirão, porque contra o Corinthians o jogo ficou 1-1 em casa, o que não foi um bom resultado para o Botafogo. Imagina o Botafogo com força máxima e tendo até um dia a mais de recuperação do que o Cruzeiro, né? Porque jogou na terça-feira contra o Bragantino e o Cruzeiro jogou na quarta-feira contra o CRB. Acho que os 3 dias de recuperação vão fazer a diferença para o Cruzeiro, mas infelizmente o Botafogo vai ter um dia a mais. Não espero um jogo fácil, espero sim o Botafogo buscando se impor. Tem um jogo muito forte pelos lados do campo, né? Pelo lado direito, com o Arthur sempre muito influente. O Vitinho tem se soltado cada vez mais no apoio ofensivo. Do outro lado tem o Cuiabano, que, enfim, tem feito boas apresentações, deu uma assistência de cinema para o Alexander Barbosa no meio de semana. Tem o Montoro caindo por ali, Savarino por dentro, o Marlon Freitas, já muito bem citado pelo Pedro, que faz o time andar em campo. Então tem muita qualidade, né? Muita gente para o Cruzeiro ficar atento. Agora, por outro lado, é um jogo que tende a ser mais a feição do Cruzeiro. Um jogo por meio de transições pode funcionar muito bem contra esse Botafogo. E até por isso volto a falar desses 3 dias de recuperação, porque para o Cruzeiro voltar a ser forte sem a bola, firme no pé de pressiona e conseguir ser letal contra o Botafogo nas transições, vai precisar estar bem fisicamente. Eu tenho uma boa expectativa, apesar da dificuldade, eu tenho uma boa expectativa. Nesse momento, pode ser bom para o Cruzeiro jogar fora de casa, tropeçou em sequência dentro de casa. Se fizesse mais um jogo no Mineirão, acho que o torcedor já iria ao estádio um pouco mais impaciente. Como esse jogo vai ser fora de casa, acho que isso pode fazer bom até para o estado anímico do Cruzeiro. Para o estado anímico do Cruzeiro. E aí, quem sabe, a gente consiga uma boa retomada no Brasileirão, porque a gente está precisando. Pô, inclusive, até colocar aqui a matéria da Central da Toca, né? Que fala aí um pouquinho do desfalque do Botafogo e dos prováveis retornos aí, né? Esse aí é o Ancelotinho, para quem não conhece, né? O filho do Ancelotti, o técnico do Botafogo. E tem na matéria da Central da Toca aqui, inclusive, um provável time do Botafogo para enfrentar o Cruzeiro. Ó.
John, muito bom goleiro, Vitinho, cria nossa, o Caio, zagueiro, Caio Pantaleão, o Alexander Barbosa e o Alex Telles na esquerda. Aí uma dúvida no meio-campo, né? Newton ou Danilo, o Danilo que era do Palmeiras, né? Estava no Nottingham Forest, chegou recentemente, pode fazer a sua estreia. Marlon Freitas volta e Savarino. Álvaro Montoro, que o Cruzeiro tentou e não conseguiu trazer. Arthur volta também, o Arthur Pontinha, né? Canhoto, e o Arthur Cabral como centroavante. Desse time do Botafogo aí, né? A gente já falou brevemente de alguns destaques. Eu acho que encaixa muito bem com o modelo de jogo do Cruzeiro, tá? Acho que vai ser uma partida interessante. Não vou dizer aqui, né, que tem algum mapa da mina, porque esse time do Botafogo é bom, mas o que dá para o Cruzeiro explorar coletivamente mesmo num duelo como esse? Acho que explorar as transições. É lógico que nós estamos falando de jogadores individualmente falando, né? O Marlon Freitas é um bom jogador, um bom marcador. O Danilo, a gente não sabe muito aí se vai ou não para o jogo, mas é um atleta que já demonstrou muito potencial para o futebol brasileiro. Não à toa foi vendido, né, do Palmeiras para o exterior com um valor bem significativo. Acho que isso mostra também o potencial de jogo que ele tem. Agora, a gente tem que levar em consideração que nós estamos falando, né, do Alex Telles, que pelo menos para mim é um atleta que tem as suas virtudes, mas tem também as suas dificuldades, assim como o Vitinho, que para mim é um excelente lateral, mas é muito mais um lateral de apoio que vai aparecer no setor ofensivo do que ser aquele lateral marcador, né? Então, essas transições em velocidade, isso pode fazer com que o Cruzeiro potencialize o seu estilo de jogo. Agora, não é só pensar nas transições, porque os espaços vão aparecer naturalmente pela maneira de jogar no Botafogo. Mas o Cruzeiro tem que levar em consideração a eficiência, porque talvez nós não vamos ter o mesmo número e nem a mesma proporção de finalizações que nós tivemos nos 2 últimos jogos. E aí o Cruzeiro precisa ser letal. Nas poucas oportunidades que tiver, o Cruzeiro precisa guardar, porque senão nós vamos mais uma vez falar sobre finalizações ou até sobre volume de finalizações e o Cruzeiro saindo sem uma vitória debaixo do braço. Então, acho que isso é importante também da gente poder utilizar, ter essa consciência não somente para aquilo que a gente precisa fazer tecnicamente, taticamente, mas por esse lado de atenção, de eficiência também. Eu acho que coletivamente pode ser que alguns espaços por dentro venham a surgir. O Botafogo tem muita qualidade no seu setor de meio, mas ficou uma certa lacuna aí com a saída do Gregory, né? Que quando já saiu não estava no seu melhor nível. É claro que o Danilo é mais jogador do que o Gregory. Vamos ver se vai estrear contra o Cruzeiro, mas é um cara que ainda vai precisar de um tempo de adaptação, né? E aí, quando a gente olha para o meio do Botafogo, que tem jogado, o Marlon Freitas, por muitas vezes, fica sobrecarregado, até porque o Savarino fisicamente não está tão bem nessa temporada como na última, né? Tecnicamente é muito acima da média, mas fisicamente não consegue ajudar tanto. Então, por vezes, é um Botafogo que tem uma certa dificuldade de ser compacto sem a bola no jogo por dentro. Tá aí um bom meio para o Cruzeiro explorar, além do próprio Alex Telles. Se ele iniciar a partida, acho até que é mais interessante do que o Cuiabano, que tem até mais ímpeto ofensivo, mais vocação ofensiva do que o Alex Telles, e a capacidade física do Cuiabano também me chama muita atenção. Telles é muito bom jogador, mas durante as partidas costuma cair muito fisicamente, tanto que é até comum a gente ver aí, não só o Ancelotti, mas até mesmo o Renato Paiva, que foi o treinador antes dele, substituindo o Alex Telles durante o jogo, né? Porque costuma cair muito fisicamente. É um Botafogo que vai ceder espaços, isso é inegável. Até se tem o jogo contra o Red Bull Bragantino, que para mim cabia uma vitória maior do Botafogo, mas o Bragantino começa tendo as melhores chances, né? Nos primeiros 10, 15 minutos, quem tem as principais chances do jogo é o Red Bull Bragantino, com espaços cedidos pelo Botafogo. Acaba desperdiçando 2 oportunidades e na primeira clara que o Botafogo tem, ele faz o gol. Então é importante também o Cruzeiro ter essa letalidade, né, que já teve em outros jogos, de abrir o placar ali na primeira chance criada para já ficar confortável no jogo, obrigar o Botafogo a sair ainda mais e aí os espaços surgirem para, quem sabe, o Cruzeiro conseguir ampliar o marcador e sacramentar a vitória.